And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. 11h40, retornando o segundo bloco do Paralelo 30 dessa quarta, 13 de novembro. Tamo e aí. estamos fazendo política e sociedade nessa quarta. O que tu ris, Rafa? Tô rindo porque Conta fiquei me pra lembrando que gente. tu tava rindo da minha seleção musical aqui. Ah, que hoje tava- ele tá muito Bruno Mars. Tava muito Bruno Ele Mars. tá bastante Bruno Mars hoje. A gente ouviu aí um Ed Sheeran, então, com Thinking Out Loud. Mas é bacana, eu gosto. Eu gosto. Ai, ai. Acho que a gente precisa pacificar um pouco o Não, mas coração com a música. Eu quero assumir aqui publicamente que a minha playlist, ela foi montada sem pensar Foi muito, uma coisa na verdade. intuitiva. Foi meio assim, tipo, eu precisava fazer correndo, porque eu
tava procurando as notícias aqui, né, e dando uma lida nos portais antes da gente entrar no programa, e aí eu só abri a primeira pasta que estava aqui e puxei 3 músicas pro programa. É isso que dá, Viu só? né? Comer o sanduíche com uma mão e operar a máquina com a outra. Brincadeira, hein? Eu Olha tô aí. brincando, É gente, verdade. por favor. Né? Olha aqui, ó. A gente tem muito bem garantido o nosso horário hein? de almoço. Mas ficou bom. É verdade. Não, Deus o livre as pessoas Não acharem que não. Não fala do meu sanduíche, deixa o meu sanduíche Deixa também. meu sanduíche. Ela ficou boa, sabe? Nunca é ruim. Ficou a playlist, decente, ficou nunca é decente a ruim. playlist, coisa Ficou, nada. ficou. Não era uma reclamação. Não, tava bem boa mesmo. Não é só uma tremida. Olha aqui, ó. Retornando então para o segundo bloco, a gente está hoje, para quem não pegou o inicinho do programa, estamos fazendo política e sociedade e tentando compreender e se aprofundar em alguns detalhes, algumas questões da conjuntura da América Latina, né? E estamos hoje com o Tiago La Rosa, que é historiador, também sociólogo, que nos traz algumas questões bastante importantes. A gente vem falando desde o início da conversa sobre a Bolívia, né, Tiago? Eu sei que tens coisas que queres continuar. Só vou dar um porém aqui. Falamos também da questão da Venezuela, né, da Embaixada da Venezuela em Brasília, que é invadida. E aí, em outra manchete, aqui já na manchete do Rede Brasil atual, diz: Embaixada da Venezuela em Brasília invadida por apoiadores do golpista Guaidó. Uma manchete mais posicionada, e falamos disso também, do quanto as notícias, elas sim são estrategicamente construídas com uma visão ou com outra, por mais que os veículos se digam neutros, não existe neutralidade quando uma pessoa constrói, seja o que for. A gente busca respeitar os diversos pontos, mas não existe a neutralidade. E a outra questão que eu queria trazer, e falamos que toca sim no Brasil, tudo isso que está acontecendo na nossa volta, que foi que me lembrei que tivemos na sexta-feira a libertação do ex-presidente Lula, em função da decisão na quinta-feira à noite pelo STF, de que não vale a prisão em segunda instância, que precisa respeitar todo o trânsito em julgados, que isso já tinha na Constituição, foi discutido pelo STF e foi decidido. E a gente sempre fala aqui, não só a soltura do ex-presidente Lula, mas de outros 4.000 e tantas pessoas que estão detidas, essas prisões podem ser revistas, e o STF também decidiu que isso é caso a caso. Mas trago a questão do ex-presidente Lula porque é muito simbólico, né? Na sexta-feira, o ex-presidente Lula... penso que posso dizer assim, me corrige se fique à vontade, Tiago, mas a principal liderança da esquerda no Brasil é o Lula, né? E no sábado, e já vem acontecendo essa questão, né, na Bolívia, mas no sábado se intensifica e se acirra um pouco mais, e no domingo, acho que vai para a esfera internacional, o golpe de Estado na Bolívia, né? E hoje, quarta-feira, a Embaixada da Venezuela em Brasília é invadida por apoiadores de Guaidó. Tem ligação tudo isso? Um movimento leva a outro? Não sei. Acho que a principal ligação é o fato de não estar sendo respeitada a institucionalidade das coisas, né? Mesmo que seja uma Constituição, a gente viva em uma Constituição burguesa, uma democracia representativa burguesa, que não está realmente representado ali nas câmaras de deputados e senadores, não está representado realmente as várias camadas da população, na paridade, né, proporcionalmente, mesmo assim ainda é a democracia que a gente tem, as regras que a gente tem. E se começarem a ser quebradas essas regras, principalmente quando é quebrada, quando é um amigo meu que vai lá e quebra a regra, eu faço de louco, não vejo. E aí, quando é meu opositor que quebra a regra, eu vou lá e vou com com uma super repressão. Aí é uma clara demonstração em que é uma fachada, né? Tá começando a virar uma fachada. Nunca foi uma democracia popular, mas agora está sendo nem mesmo uma democracia liberal. Porque um dos principais fatos que não tem como negar que é um golpe, não tem como pensar diferente, é o fato de... Aí, voltando para o Evo, né? O Evo, ele tem um mandato até janeiro de 2020, até agora, daqui a uns 2 meses. Então, seja qual for, com fraude ou sem fraude, com violência ou sem violência, o presidente legitimamente eleito até janeiro de 2020 é Evo Morales. Se tu gosta ou não gosta, é outra coisa. Se tu acha que ele não é para ser candidato, tudo bem.
pode achar um monte de coisa, mas o presidente é Evo Morales. Por isso, mais uma característica do golpe, né? Por ter sido forças militares, né? Policiais e militares, aquartelamento, como se fala, quartelada, né? Os policiais e militares abriram mão de fazer o seu trabalho por fazer uma oposição política a Evo Morales. A população estava... Parte da população, né? Quero entrar nesse ponto aqui, né? Porque a população é algo muito amplo. Parte da população estava, principalmente nas grandes cidades da Bolívia, fazendo principalmente muitos atos violentos, né? Saques, roubos, quebra-quebra, muita situação de violência, agressões, humilhações. E a polícia não estava mais agindo exatamente porque estava querendo ajudar a depor Evo Morales. Só para complementar, o Evo renunciou, o vice também, o presidente do Senado também, o vice-presidente do Senado também renunciou, o presidente da Câmara dos Deputados renunciou. Ou seja, todo esse grupo político que seria... Todo mundo. Toda a sequência, né? Olha a proporção desse golpe, né? Principalmente porque eles não colaboraram, né? Não corroboram com esse golpismo e também por questão de integridade física, né? Segurança deles, né? Pelo nível de violência. Sim. A boa parte dos sucessores provavelmente foi muito mais em questão de proteção pessoal do que qualquer outra coisa, segurança, né? Claro. Porque estão dentro do mesmo grupo político de Evo Morales, né? Sim, também por estariam isso. no espectro de sucessão presidencial após renúncia. Sim. Né? Vai seguindo uma ordem ali de sucessores. Aí que vem... O que vem depois disso? Todos esses renunciaram. E o que aconteceu? Ontem à noite eu fiquei passada. Ainda foi meio assim, o fim de semana, ali, de domingo para segunda, ficou meio... Tá, mas então quem é o presidente? O Evo precisou ir para o México, né? Exilado político, foi para o México, tá, a princípio, em segurança, sua integridade física lá. A sucessão, né, os outros vários também renunciaram. Aí, supostamente, a próxima seria a segunda vice-presidente do Senado, que é Jeanine Áñez, que ela se autodeclarou, então, presidenta da Bolívia. Qual é a questão? Uma é que ela se declarou presidente da Bolívia num congresso, numa sessão do congresso que não tinha quórum, ou seja, só por aí já é inconstitucional. Detalhe, por que não tinha quórum? Porque apenas... os seus correligionários, apenas a direita opositora do Evo estava ali presente. E é uma minoria do Congresso, é uma minoria da representação legislativa. Então, eram poucas pessoas que estavam ali para corroborar, né, para legitimar aquele ato. Na verdade, não houve uma legitimação, porque não houve quórum. E por que não houve quórum? Porque todo o grupo político mais ligado a Evo Morales não pôde chegar lá por questões de segurança. Porque essas pessoas estão sendo perseguidas, as casas estão sendo incendiadas, ou estão havendo sequestros. Não é assim, foram ali quebrar uma vidraça. Não, é incêndio de casas, é humilhações, há relatos de violência física, sexual bem grave acontecendo. Porque é isso. Isso já acontece numa situação onde as instituições supostamente democráticas estão funcionando, no momento que não está funcionando, fica aquele vácuo de barbárie. E é isso que é muito prejudicial para a América Latina toda, aparições de vácuos de barbárie. Mesmo no Brasil, onde supostamente as instituições estão funcionando, existem esses vácuos de barbárie, exatamente por omissão daqueles que deveriam defender a justiça, a lei, o minimamente uma ordem daqui a pouco, um julgamento justo, né? Porque lembrando, aí vem o Lula, né? Porque é cláusula pétrea da nossa Constituição desde 88, a presunção de inocência. Então, tu tem que ir até a última instância para provar que aquela pessoa é culpada de algo. Advogado. Né? Não sou da área, mas, podia toda a população saber disso, né? Cláusulas pétreas, é aquilo que não dá para mexer na Constituição, que se tu mexer, tu tá tirando a base, né? A estrutura da Constituição. Então, presunção de inocência, cláusula pétrea, por isso que o STF definiu nisso. E até me corrija se estiver errado, se eu não me engano, sempre foi assim nessa história, curta história brasileira. Não é nem tanto, acredito eu, né? A questão da presunção de inocência como um todo, e sim de tu desgastar, né, esgotar todas as possibilidades recursais, né, que estão disponíveis para todos e todas, né, como suas garantias fundamentais aí dentro do devido processo legal. Que é o que chama de trânsito em julgado, né? Exatamente, antes que se tenha a prisão. Porque, indiferente da presunção ou não de inocência, tu pode não estar mais discutindo mérito,
né? E nesse caso, o mérito seria o crime em si, né? Não está mais discutindo se houve ou se não houve crime, e sim discutindo outras questões processuais. Você pode estar discutindo a gravidade desse crime, a pena, né? A extensão, se há agravantes, se há minorantes, sabe? Outras questões, né? Que importam para o processo e para a sentença, né? E que ainda não foram terminadas todas, não foram esgotadas todas as suas possibilidades recursais e tudo aquilo que tu queres discutir dentro desse processo, e é direito, né, da pessoa que está sendo julgada discutir essas questões. Sim. Né? Tu pode não concordar daqui a pouco com uma pena de 12 anos e tentar conseguir uma pena de 10, pode não concordar com uma certa agravante que foi, né, discutida, e por aí tu vai. Então, assim, ó, entre outras questões, né, estou sendo mais sucinto, tentando não ser técnico, né? Sim. E sempre se teve esse entendimento até 2016, de que tu não fazes tu não prendes, né? Tu não vais cercear a liberdade, que é, né, a máxima que tu podes ter hoje, né? O Brasil não é signatário ele não tem pena de morte, né? Então, assim, a máxima que nós temos hoje, né, enquanto pena é a prisão, né? A restrição de liberdade. Tu não vais restringir, então, a liberdade de uma pessoa até que estejam esgotadas todas os seus recursos, salvo quando tu tens certas presunções de perigo, ou de que a pessoa, sei lá, vai causar algum mal para a comunidade, que ela não pode estar solta. E tu tens que provar. Ela representa algum perigo. Exatamente, tu vai ter que provar isso, e para isso se tem a prisão preventiva, se tem outras ferramentas, né, dentro do devido processo legal para que essa pessoa seja mantida com a sua liberdade restringida, para então dar seguimento, porque ela poderia atrapalhar o andamento do processo, fazer com que, né, influenciar no resultado, entre outras questões, fugir, escambar. Né? Então, para isso já existia. Só que de 2016 para cá o STF passou a ter um outro entendimento. E a gente sabe, não quero entrar nos meandros também dessa questão, que as câmaras recursais, elas, às vezes, no mesmo ano, né, mais de uma turma pode ter entendimentos diferentes sobre o mesmo assunto. Sabe? Se tu chegar no STJ e teu processo for julgado por uma turma A, por uma turma B, por uma turma C, ele pode ter entendimentos diferentes, isso acontece. É algo que, para quem trabalha com direito, já mais ou menos está acostumado. Sim. Né? De 2016 para cá, a gente vem tendo esse entendimento diferente. E se me permite, Rafa, duas questões. Estendi, né? perdão. Penso que, capaz, né? Penso que esse ano fica mais do que provado para a gente que, sim, a gente tem o envolvimento político, não só nos veículos de mídia, como a gente vem sempre destacando aqui no Paralelo, em tantos outros espaços, dizendo que não existe essa neutralidade, e que também nos agentes da justiça também há o envolvimento político dentro das visões, das interpretações. Não, sempre. Porque, claro. Sim, as decisões do STF são decisões políticas. Né? E isso quer dizer que são políticas partidárias? Não, quer dizer que são excluindo políticas, o né? critério partidário, uma questão de visão, realmente, entendimento, né? E com certeza, a gente sempre vai ter algum tipo de influência. Tanto é que a decisão foi muito apertada, né? Se tu for ver o resultado no STF, foi voto de Minerva que decidiu, foi né? 6-5, né? Então, bem difícil, realmente, os ministros com visões bem diferentes com relação ao que fazer, né? Para mim e outros companheiros, né, que nossas rodas de conversa com relação ao quanto isso afeta dentro do direito, né, para nós voltou a ser o que já devia ser, quando eu estudei. Sim. Né? Olha, me ensinaram nas isso, minhas não aulas sei. de constitucional. Sei. Eu tinha aprendido assim. E aí se fazia diferente durante um tempo, beleza, né? A gente se adapta. Mas para nós não mudou muita coisa. Até porque... coincidência que teve uma eleição presidencial nesse tempo. Né? Exatamente. No meio disso tudo, né? Claro, exatamente. Não. Lúcido, muito lúcido, né? Agora, a questão que o Sherman levantou, que eu já tinha visto outras pessoas levantando, é que realmente, né, tipo, esse é uma decisão do STF que vem para regular, né, uma situação, dar uma visão, né, com relação à situação, mas que não acontece de ofício, né? Os juízes não vão sair por aí simplesmente soltando. A necessidade de acontecer um pedido por parte da parte, né, do apenado que estiver, né, com a sua prisão decretada, que está preso, para que possa ser levado em consideração pelo juiz, se ele pode ou não, né, ser liberto, e daí, então, ser liberto, e tudo isso envolve não só custo, né, porque se o apenado não tem, né, um advogado particular para poder fazer esse serviço para ele, ele vai ter que ficar dependente da Defensoria Pública, e a gente sabe que ela está sobrecarregada. Né? E são muitas pessoas que estão presas em segunda instância. Tá? Vai ter muita gente procurando. Quase 5.000 pessoas. Pois né?
Né? Então, Mas é o caso isso. do Lula, ele, por mais que seja icônico, para mim ele é tipo o menor dos problemas dele, porque tem outras pessoas Que com não outros têm o casos mesmo diferentes acesso e que que ele. não têm esse acesso e que não vão conseguir Agora, se ver beneficiados por pensando isso. nessa perspectiva que o Thiago trouxe agora, teve uma eleição no meio disso, né? Teve, claro. Então, nós tivemos quase 5.000 pessoas punidas, e estou generalizando, né? Porque sabemos que algumas pessoas que estão detidas, enfim, daqui a pouco casos de violência, ou naquelas características de que representa, né, um perigo. Claro. Ok, mas tantas outras pessoas acabaram Tem outras, com certeza. entrando nessa mesma canoa furada por um motivo, né? Com E a gente certeza. sabe que tem motivo. 11h56, eu vou devolver para o Thiago. Tomei o tempo dele, foi mal. Mas eu Nada, só ótimo. preciso trazer É aqui nosso tempo. rapidamente, Thiago. Na matéria da Rede Brasil Atual, diz aqui que estão se atualizando as informações, e diz aqui, num áudio distribuído está rolando pelo WhatsApp, pelas redes, a jornalista Ana Prestes, dirigente do PCdoB, se dirigiu à embaixada e afirmou que a invasão à embaixada da Venezuela em Brasília foi seguida de violência. Entre aspas, ela diz, está tendo luta corporal lá dentro. Segundo relatos, ao menos 30 invasores participaram da ação, que ocorre durante a reunião do BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em Brasília está acontecendo a reunião do BRICS. Então, por conta do evento, vários acessos da cidade estão fechados, sob vigência de garantia da lei e da ordem, o que dificulta a chegada de outros funcionários e militantes à embaixada. Não vou me estender, mas só para a gente ter uma... Vamos acompanhando essas coisas, porque são importantes esses fatos. Queria só trazer bem rapidamente, né, sobre a questão da Bolívia, mais além, precisamos se aprofundar um pouquinho. Discrepâncias históricas entre as regiões do país. Bolívia tem 2 regiões principais, o leste centrado em Santa Cruz de la Sierra, detém o poder econômico, historicamente, centro da presença colonial espanhola. Uma localização vantajosa do comércio, conectividade fluvial ao Amazonas. Já o oeste, a parte mais pobre, possui menos representação e tem uma população maior proporcionalmente. Então, é um leste mais industrializado, mais rico, mais branco, mais católico. Aqui estou lendo a coluna do Felipe Figueiredo, historiador, colunista. Um leste, então, mais industrial, branco, católico, também com uma minoria protestante, neopentecostal, e um lado oeste mais indígena, que é de onde vem o Evo. E, então, tem essa característica racista nesses atos todos. Um dos atos foi exatamente queimar a bandeira dos povos indígenas, né? Colocar a Bíblia em cima da bandeira boliviana. Nenhum problema contra a Bíblia, o problema é excluir as outras culturas ali. Exatamente quando o presidente Evo Morales foi o primeiro a trazer as outras culturas indígenas para dentro do poder, para a representação do parlamento e também representação simbólica, né? Sim. Então, tem aí a questão racista e também religiosa, né? O Rafa está me dando o sinal, mas é isso, né? Então, seguimos acompanhando, cada dia muda as informações, a gente tem que estar olhando aí a notícia aí, quando ela foi publicada, porque questão de 3 horas ou 20 horas faz diferença. Então, a princípio, tem uma senadora no poder, o Brasil já até reconheceu essa senadora, claro, aliado à direita, e precisamos ver o que vai acontecer com relação à institucionalidade e às eleições desse país. Thiago, 11h59, te agradecendo muito, Obrigado. Viu, a contribuição aqui no Paralelo de hoje. A gente passou muito do horário, já entendi, Rafa, a gente tem reprise às 23 horas, amanhã é quinta e é uma quinta com cara de sexta. A gente vai estar aqui de volta ao vivo às 11 horas da manhã. Até lá.